hoje não é porque um homem usou, a mulher usou algo do homem, e vice-versa, essas liberdades que foram ocorrendo desde de 68 para cá e talvez antes, né, faz com que se você usa um homem pode usar um adereço que é considerado feminino sem ter um problema, porque a liberdade dessa liberdade sexual também, que foi expandida, ajudou a gente não ter esse problema, e na verdade a gente tem muitos outros aí, né? Mulher hoje usa calça jeans, que era algo bizarro há algum tempo atrás, né? Usar uma calça, porque inclusive mostraria mais o corpo. Ou seja, a liberdade ela sempre vai numa mão dupla, né? Lógico que você pode ter uma liberdade no sentido, como o Hegel levanta, do senhor escravo, né? O senhor ele tem uma hierarquia, mas no sentido hegeliano o senhor ele não consegue fazer nada sem o escravo, né? O escravo é o cara que domina a terra, é o cara que tem a mão de obra. Se o escravo morrer, o senhor morre junto, porque o senhor não sabe fazer nada. Ou seja, a liberdade do senhor está vinculada diretamente à liberdade do escravo, né? Isso ocorre em liberdade de gênero também, né? O homem geralmente escraviza a mulher como sua empregada doméstica, né? No sentido patriarcal e tudo que a gente já falou aqui. Então a mulher só vai ser livre quando o homem só vai ser livre quando ela tiver mais liberdade também. Mas enfim, aí eu deixo essa outra discussão que é muito mais longa para vocês. Luiz, eu vou fazer 3 apontamentos para essa pergunta de liberdade. É bem rápido. Eu queria a liberdade também para alguns autores, essa visão distorcida de que eu sou livre para fazer o que quiser, para ser dono da minha própria vida. Para alguns autores, isso tem se tornado uma das estratégias mais sofisticadas de controle e de colocar os indivíduos sob sujeição, submetidos a uma coisa. Então, eu lembro aqui de 3 pessoas que estudaram isso. Eu lembro do Michel Foucault, que ele, em algumas das suas obras, principalmente lá numa obra chamada Em Defesa da Sociedade, e na própria História da Sexualidade, volume 1, ele diz o seguinte: quando o liberalismo, defendendo as liberdades individuais, derrubou o rei, ele encontrou uma nova forma de controle, que é o controle do indivíduo sobre si, a partir do momento que ele é disciplinado não pelo Estado, mas ele é disciplinado por instituições a acreditar numa forma de enxergar o mundo e viver aquilo como uma verdade, com a sensação de que é ele que está escolhendo pela própria vida, quando, na verdade, ele é levado a controlar a si mesmo. Então, Foucault dizia o seguinte: há muito mais poder de controle nas instituições do que no Estado, na escola, na família, na igreja, onde, desde os primeiros anos de sua vida, você assimila valores e símbolos que levam você mesmo a controlar seu comportamento, com a crença de que é livre. Se você for mais para frente, a gente pode pegar a galera do neoliberalismo pós-Segunda Guerra Mundial, que vai encontrar uma forma muito massa, Clayton, de garantir o controle das pessoas pela falsa sensação de liberdade. Uma liberdade coercitiva. Qual é? É você disseminar uma série de valores que faz com que as pessoas se acreditem de que uma pessoa virtuosa é aquela que toma o controle da sua vida, supera as desigualdades e as dificuldades e se transforma num modelo de vencedor. Ou seja, o cara virtuoso é aquele que consegue governar ele mesmo e governar o outro para ter sucesso. Sucesso econômico, sucesso na família, sucesso na comunidade, sucesso na igreja. Qual é a consequência disso? Eu não preciso mais estar vigiando ele. Porque essa paranoia de ser bem-sucedido faz com que o senhor e o escravo habitem o mesmo corpo. Eu não preciso mais ter o patrão me explorando, porque eu mesmo vou trabalhar em casa, porque eu sei que meu colega não está trabalhando e o patrão vai dizer que eu sou virtuoso, eu vou ganhar mais. Então, eu sou livre para empreender, para ser um empreendedor. Quando vem uma pandemia, eu fico sem nada. E aí que eu vou notar de que esse discurso me convenceu de que minha liberdade ia fazer eu ser um empreendedor,
para eu ser um trabalhador precarizado, sem ter nenhum direito de proteção do Estado. Eu acreditei nisso, então não precisa ninguém estar me vigiando. O neoliberalismo faz isso. Tem um livro bem interessante chamado A Nova Razão do Mundo, de um cara chamado Christian Laval e outro chamado Pierre Dardot. E eu vou lembrar do Byung-Chul Han, que tu citou mais cedo, lá na Sociedade do Cansaço, que ele diz o seguinte: a sociedade atual ela conseguiu ser tão bem sucedida no controle, onde as pessoas elas se autoexploram para poder serem bem vistas como pessoas livres, engajadas, empreendedoras. Elas se autoexploram até gerar um infarto da alma. Porque se a sociedade industrial disciplinar produzia vagabundos, ladrões, a sociedade atual do super desempenho na academia, na família, no trabalho, produzem depressivos, síndrome de Burnout, pessoas marcadas por um infarto da alma. Porém, elas estão tão inseridas numa forma de ver o mundo, acreditando que são livres, que elas não conseguem olhar na lateral. Elas apenas seguem o mesmo caminho, buscando novas formas de continuar se explorando, ao invés de mudar a direção da própria vida. Então, a ideia de que existe liberdade coercitiva, na verdade, a liberdade tem sido o grande trunfo da coerção. A propagação de fake news é baseada em quê? Na ideia de que eu mesmo estou compartilhando, então eu decidi por aquilo. Não, eu estou sendo levado a compartilhar por um robô. Então, tem algo mais sofisticado e mais eficiente? Não tem. Então, essa seria a minha resposta. Ok. E aí, Jesus? Ciro tocou em um dos pontos que eu ia trazer, ele, um leitor e um estudioso de Foucault nesse sentido, né? Que é essa ideia, a própria ideia de arquétipo social, e tem um termo de Foucault que explica isso, que é a economia de verdade, onde determinados discursos são autorizados e outros não. Então, você passa a ser um usuário daquele discurso e tem uma ilusão de pertencimento pelo discurso. Por exemplo, o empreendedor que reproduz o discurso daquela elite que ganha mais de 320 mil por mês. Ele se sente pertencendo, né, naquela economia de verdade. O empreendedor de si, né, Jesus? Nessa perspectiva. Então, o que é que tocou? Aí acabou juntando, na pergunta de João Paulo, algo que aí a área de Cleiton, né, da cidadania digital. Que ficou aí essa pergunta, não sei se vai dar tempo, porque, de fato, é a área de Cleiton, a questão dos gestos digitais, da cidadania digital, que tem muito a explorar. Mas o que eu ia tocar no ponto de Foucault, especificamente, é na nossa formação. Eu queria que nós quatro aqui, se desse tempo, tirasse agora o olhar das áreas e o olhar do que há em comum, das instituições, né? Eu gosto muito de refletir com meus alunos o tempo todo. E as instituições que nós estamos, elas estão intensificando aquele comportamento, elas estão, de alguma forma, perpetuando. Ah, professor, não faz nada, está naturalizando, porque é esse o detalhe, né? E a minha reflexão, nesse sentido, João Paulo, dentro, viu, Cleiton, da cidadania digital, ou da cidadania de forma ampla, como é que a gente percebe a instituição escola? E dentro da macro instituição escola, o Instituto Federal, há alguma diferença? Que tipo de cidadão a gente está entregando? Por quê? Agora, por exemplo, que tipo de cidadão a gente entregou para a pandemia? Porque eu vou lembrar da minha experiência. Se você pegar qual é o discurso mais repetido entre professores, muitas vezes, isso na escola privada, em várias instâncias, e fulano é um bom aluno, rapaz, é bom demais, é obediente, faz tudo o que a gente manda. Eu tenho a maior preocupação do mundo com esse aluno obediente, que faz tudo o que manda, porque, novamente, a gente está criando uma relação de apatia, né, do súdito. E nesse movimento aí, observe que essa ideia de liberdade de aquele que faz tudo o que manda, né, e essa ideia de cidadania, que também se incorpora no digital, tem um interesse por trás disso, que parece ser a mesma lógica, Cleiton, dos algoritmos, né, na cidadania digital. Aí eu queria, se vocês pudessem se colocar em relação à prática pedagógica, de fato, o que é que a instituição escola, né, como uma dessas formadoras significativas, está entregando em termos de cidadania? Na cidadania digital, para você especificamente, como é que a escola está lidando, Pedro? O que é que você acha? Rapaz, faz um tempo que eu bato nessa tecla e tem gente que morre de medo quando eu falo,
mas eu tenho uma sensação de que quando os governos finalmente descobrirem que dá para baratear, dá para dizer assim, o ensino através da EAD, a gente está lascado. Né? O que a EAD, o que é uma sala de aula no sentido tradicional, que ainda existe, que muitos de nós a gente ainda faz, né? A gente é forçado a fazer, em certo sentido, por causa da própria estrutura física da sala de aula, né? Uma porta, janelas, cadeiras enfileiradas, ou seja, é um professor para 40 alunos. A ideia é que é uma pessoa para o máximo possível de alunos. A EAD tem como fazer isso virar uma coisa louca, né? Porque você tem como ter uma aula com, sei lá, 1000, dependendo se a tecnologia for bem sucedida, né? Que é um professor, tutores, porque já é uma terceirização do trabalho do professor, que é o tutor, né? Aí eu tenho medo de que no final da pandemia, os governos avaliem quanto foi gasto, quanto deixou de gastar, e isso acabe refletindo nessa ideia, né, de que a EAD vai tomar conta de tudo, que na verdade já era um projeto desse governo atual, né? A gente já sabe disso, que é uma ideia de introduzir a EAD com mais força possível. Aí, quando eu penso nesse problema da cidadania digital, né, como a gente está vendo esse problema agora de acesso à aula que os alunos não têm, né? Muitos deles não têm. Talvez essa nossa própria live aqui estaria muito mais cheia se tivesse mais alunos com mais condições. Né? A gente não tem internet de qualidade. A internet aqui não foi, de fato, foi privatizada, mas não foi. O mercado não é livre, como não foi aberto como deveria ter sido aberto, ou seja, várias empresas concorrendo e no sentido que Ciro levantou, né? Aquele tentativa de livre mercado foi feito há muito pouco tempo. Agora há pouco veio aparecer algumas empresas menores com internet no sertão, não sei o que, e vai tomando as capitais. Isso demorou. Então, para ser cidadão hoje, nesse sentido, cidadão digital, passa primeiro por isso, né? Por essa infraestrutura. Como é que você vai ter acesso a uma gama de informação se você não tem nem um meio? Entende? O buraco é bem baixo mesmo, né? Bem baixo mesmo. Eu vi que tinha aluno reclamando aí que não tinha computador, então não pôde fazer a chamada porque a chamada só está mais fácil de fazer via computador do que o celular. Então a cidadania digital ela passa por esse problema. Passa por esse problema primeiro de infraestrutura, né? Então eu queria que vocês falassem aí sobre isso, e a gente volta depois, quem tiver outra ideia dessa cidadania digital, Ciro e João Paulo, para eu retornar, se for o caso. Da forma cidadã mesmo. Uma coisa aqui, Cleiton e Jesus e Ciro, que me chama muita atenção nesses modismos que a gente muitas vezes adota, né, sem perceber ao falar essas adjetivações. Eu vejo muito isso no ambiental, né? O ambiental ele tem sido incorporado aí nas disciplinas, né? Você tem hoje história ambiental, geografia ambiental, direito ambiental, engenharia ambiental, né? Contabilidade ambiental. E eu observo a mesma coisa com o digital agora. Tudo se tornando digital, mas eu não consigo enxergar isso na realidade da vida, como ela se apresenta. Por exemplo, se consideramos o ambiental uma condição sine qua non para a existência de toda e qualquer pessoa, onde quer que ela resida, por que isso não está efetivado enquanto um direito? Né? Há que se lutar por isso. E penso que o digital, quando a gente vai olhar para a educação, ele demandaria, a princípio, se eu penso que a educação é um direito de todos, e se eu quero propor qualquer metodologia digital, eu precisaria primeiramente, conceber que essa realidade de tecnologia se apresenta para todos. Mas sequer superamos essa realidade.